Oi! No videozinho de hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas observações abalizadíssimas que eu tive sobre o Chile. Fica ligado! Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, né, pessoas cheirosas? Estou aqui tomando meu vinhozinho chileninho, que eu trouxe umas 2 garrafinhas aí, né, pra fazer um brilhinho no ombro. E uns vinhozinhos bons. Eu gosto mais dos tintos do que dos vinhos brancos. Mas eu não tô aqui pra falar só de vinho, não. Tô aqui pra falar com vocês sobre as minhas observações, o que me chamou a atenção positiva ou negativamente sobre o Chile. Todo mundo sabe que eu tava lá esses dias, né? Fiz até uns vlogs aí pra vocês, dá uma olhada aqui no canal. Eles estão em inglês, mas tem como vocês ativarem as legendas em português ou em qualquer língua para poder ver as minhas experiências. Foi um país assim que há muito tempo eu estava querendo conhecer. E realmente ele me chamou a atenção positivamente. Eu achei legal, achei bastante interessante. Apesar, né, que como todo país, todo lugar do mundo tem as partes boas e as partes não tão boas assim. E eu vou falar com vocês aqui o que eu achei de curioso no Chile. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, me siga nas minhas redes sociais, que são essas daqui. Como eu sempre falo, meu cu tá aberto, mas eu não tenho postado muita coisa lá nele, porque eu tô achando que o cu não vai dar muito certo aqui não, né? Mas vamos ver. Me siga nas redes sociais, que sempre tem coisinhas novas por lá. Eu até anotei aqui, para não esquecer, as coisas que eu quero falar sobre o Chile. Num dos meus vídeos eu falei que algo que chamou bastante a minha atenção e do meu amigo que estava comigo, os casais andando de mãos dadas. Não é aquela coisa que você vê um ou dois, você vê muitos casais de mãos dadas, inclusive os LGBTs também. Então eu achei bastante interessante essa demonstração de afeto. Para o meu amigo que é americano, que eles não demonstram tanto afeto assim, e para mim, né, que é brasileiro, que a gente vê, mas também não vê tanto, eu achei bacana, achei bonito ver os casais em todos os lugares de mãos dadas. Atrapalhava um pouco na calçada? Atrapalhava, né? Porque você quer passar e tá lá aquele casal de mão dada, independente da idade, sabe? Fechando a calçada. Que apesar que as calçadas do Chile são ótimas, deixam as nossas calçadas aqui no Brasil mortas de vergonha. As calçadas do Chile são largas e bem arrumadas, sabe? Não tem buraco como tem aqui. Mas quando você tem um casal de mãos dadas na sua frente, atrapalha um pouco quando você tá com pressa, né? Ainda mais eu, paulistano, a gente já nasce apressado, né? Mas eu achei interessante os casais de mãos dadas em todos os lugares. Outra coisa que eu achei interessantíssimo é que tudo abre tarde. Se você quer procurar tomar um café da manhã numa padoca ou numa lanchonete, assim, não pense que você vai às 7 da manhã você vai encontrar. Talvez um ou outro, não vou dizer que é todos, mas a grande maioria abre às 9, 10 da manhã e fecham cedo também. Eu até falei pro meu amigo, pô, quanto tempo esse povo trabalha? Se abre às 9 da manhã, 10, e quando é mais ou menos 8 da noite já tá tudo fechado praticamente, esse povo trabalha pouco aqui, né? Mas é o costume do país e a gente tem que se adaptar. Tem que fazer os nossos horários de acordo com as lojas, né? Por falar em lojas, pessoa cheirosa, deixa eu dar um golinho aqui. O que me chamou muito a atenção, não foi uma, não foram duas, mas todas as vezes que a gente ou ia no restaurante, ou ia fazer uma comprinha, alguma coisa, não tem aquela... o que eu notei em Santiago, eles não têm aquela vontade, vamos dizer assim, de agradar o cliente. É uma coisa meio blasé, meio, sabe, meio distante, coisa e tal. Tem hora que até parece que você está fazendo para eles, está cumprindo uma obrigação de comprar com eles e eles estão fazendo um favor para você de te atender. Não tem o sorriso, não tem a amabilidade que os vendedores daqui têm. Claro, aqui também de vez em quando passa dos limites, né? Quando você entra na loja, já tem 5, 6 vendedores em cima de você. E isso enche um pouco o saco. Mas lá tem uma distância realmente notada. E até um fato interessante foi que eu e meu amigo fomos comer no restaurante, que a gente queria experimentar uma comida chilena, que não experimentamos.
E as mesas já estavam todas tomadas, mas tinha mais espaço, assim que daria para ele colocar ou abrir outras mesas. Tanto que eu vi uma mesinha dobrada lá no fundo. Aí eu perguntei, não tem mais espaço? Não, não tem mais espaço. Tá tudo lotado. E, sabe, fala, o garçom fala, tá tudo lotado e continua andando. Então eu achei interessante isso. Se fosse aqui no Brasil, ele já abria a mesinha, já colocava lá, dava um jeito, né? Lá não. Eles não têm, assim, essa vontade de agradar o cliente. Isso eu achei um ponto, assim, não digo negativo, mas diferente. Mais um golinho. Não sei se dá pra ver. Sim, pessoas cheirosas, eu ponho gelo no vinho. Nossa, Claudio Sox, que sacrilégio, aquela... É você que tá tomando? Não, sou eu, né? Então eu ponho gelo no meu vinhozinho sim. Grossa, né? Mas enfim, já que eu tô falando de vendas, eu falei num dos vlogs aí, algo que chamou bastante a minha atenção e do meu amigo, o número de seguranças. Quando eu fui pro Chile, para Santiago, principalmente, eu já tinha visto alguns outros vídeos, já tinha escutado recomendações para ficar meio esperto, principalmente com o celular. E me parece que roubos lá parecem ser grandes. Porque como eu falei nos vlogs que estão aqui no canal, dá uma olhadinha lá, no shopping, desculpa, no shopping, você vê segurança assim nos corredores, não um nem dois, mas muitas seguranças, realmente muitas seguranças. E não fica de paletó e gravata como fica aqui, né? Aqui no Brasil. Geralmente, sabe, tudo com aqueles coletes, coisa e tal. E quando você entra nas lojas, dentro das lojas, mesmo no shopping, tem um segurança sentado na porta. Então você fica assim, sabe, é um pouco desconfortável, vamos dizer assim, quando você entra, sabe, você fala assim, nossa, por que tanta segurança? Se tem segurança, porque as coisas acontecem, né? Coisa que você não vê nos Estados Unidos. Você entra nas lojas lá, em qualquer lugar, muitas vezes tá só um vendedor que faz caixa, isso, coisa e tal, faz todos os serviços. Não tem essa coisa de muita vigilância, que dá, não vou mentir, dá uma sensação de desconforto, vamos dizer assim. Então isso também me chamou bastante atenção. Nossa, eu fiz uma lista aqui, mas tô lendo assim, pulando, né? Nem tô seguindo a minha lista que eu escrevi para vocês. A outra coisa que também chamou bastante atenção, que apesar de Santiago ser uma cidade bem menor que São Paulo, claro, nós vimos apenas um posto de gasolina. Não estou dizendo que não tem posto de gasolina, claro que tem, que aliás os carros de lá são muito bons. Mas o que chamou a nossa atenção foi o fato de, não sei como aqui no Brasil, que você vê um posto de gasolina um atrás do outro, tem um nessa esquina, outro, tem lugares que tem 4, cada um, dois de um lado, dois do outro, né, nos cruzamentos, coisa e tal, aqui no Brasil. Lá não, nós só vimos um posto de gasolina. E olha que nós andamos bastante, porque eu e meu amigo, a gente adora andar, a gente foge daqueles pontos turísticos, porque a gente gosta de ver mesmo como é a vida nos locais em que a gente viaja, e a gente só viu um posto de gasolina, pelo menos passamos em frente de um, até mesmo nas autoestradas, coisa e tal, que quando a gente pegou um ônibus para ir para Valparaíso e Vinha del Mar, não vimos nenhum no caminho. Então eu achei estranho, obviamente tem, né, mas deve ficar em ruas secundárias, mas isso eu achei interessante. Como também não tem muita farmácia não, né, porque aqui no Brasil uma farmácia atrás da outra, lá nós não vimos muitas não. Tem, claro, passamos tudo, mas não é como aqui. E lá também não vimos nenhuma casa de vender um colchão que tem aqui no Brasil, né? Essas casas de vender colchão, né? Chaqueta, será que estão lavando alguma coisa? Desculpe, não falei nada. Seguindo, né? Tá. Como a gente tá falando de loja, tudo, outra coisa que chamou bastante atenção foi que não te dão sacolas tanto no supermercado, shopping, coisa e tal. Você tem que levar ou a sua mochila ou a sua sacola. E muitas vezes não tem nem para vender. Tanto que você vê pessoas muitas vezes comprando as coisas, até mesmo vinho, coisa e tal, e levando, sabe, ele na mão, porque não dão sacolas. Tanto que eu e meu amigo fomos fazer uma compra no supermercado, tivemos que comprar 2 sacolas, porque eles não tem aquela opção de dar. Eu acho legal, porque é menos descarte, é menos plástico ou papel por aí, né, na natureza. Mas ao menos poderiam ter para vender, né, porque alguns lugares não tem nem para vender. Então isso eu achei interessante. Outra coisa que eu coloquei, já que a gente tá falando de restaurantes, compras, essas coisas e tal, Blood Mary. Todo mundo sabe que eu adoro Blood Mary, aquela bebida com vodka e suco de tomate, pimenta, Worcestershire, pimenta do reino, um pouco de sal e um limão. Nossa, daí é a receita. Eu adoro um Blood Mary.
não conseguimos achar aliás, só achamos em um restaurante alemão. Mas fomos até em outros bares até badalados, que tinham vários drinks, coisa e tal, mas não tinha Blood Mary. Eu até conversamos com o barman de lá, desse restaurante, e perguntamos por quê. Ele falou assim, não é muito comum aqui, né? Estranho, né, não ter. Aqui no Brasil você vai, né, tudo tem Blood Mary, tudo. Lá não tem. Curiosidades de um outro país. Mais um golinho. Outra coisa que eu também falei pra vocês nos vlogs foi que a cidade de Santiago é coberta, é cheia de maple trees ou plátanos, lindíssimos. Se você vê que são antigos, que os troncos bem grossos, coisa e tal. No outono deve ser uma maravilha ver ele mudando as cores, né? As I told you guys before, the city is covered with maple trees. Here we are kind of in a house street, but wherever you go, you see these gorgeous, beautiful maple trees. É em todo lugar. Aí até a guia falou que, apesar de ser bonito, coisa e tal, ele causa um certo problema, porque no outono ele solta, acho que uma sementinha, alguma coisa lá, que causa alergia nas pessoas. As pessoas estavam reclamando. Mas é uma árvore boa para lugares que não tem muita chuva, porque Santiago não chove muito, então ela resiste mais à seca. Eu achei lindíssimo, adoraria que aqui em São Paulo tivesse mais plátanos nas ruas, que é uma árvore linda. Aqui nas montanhas eu tô até olhando para uma agora, né? Eu tenho várias aqui. Quando chega o outono, ó, é beijinho no ombro. Ainda falando de vendas, uma coisa que me chamou a atenção, tanto em Santiago e mais ainda em Valparaíso e Viña del Mar, foi os vendedores ambulantes vendendo as coisas literalmente no chão. Olha esse videozinho. Amazing that. 100% so on the ground. E assim mesmo, pessoas cheirosas, é tudo vendido no chão mesmo. Ah, claro, aqui também tem, né? Quando você vai na Paulista, tem os hippies que vendem a sua arte ali, tem muitas vezes alguns vendedores ambulantes, coisa e tal. Mas lá é muito. Eu fiz esse videozinho curtinho, tinha até outros vídeos, mas eu acabei já apagando, mostrando esse detalhe. Esse daí é em Valparaíso, esses vendedores. Mas em Santiago também você vê muito. Às vezes até você tá andando na calçada, que apesar de serem largas, como eu falei, tem tanto vendedor vendendo aquelas coisinhas que você tem que ficar como se desviando assim, né? Ah, outra coisa também, já que tô falando disso, eu até falei num dos vlogs, o número de restaurantes. Another thing, guys, that is very noticeable here, that wherever you go, you find these nice restaurants outdoors. I think the weather is perfect enough, since I don't think it rains a lot, so people can eat and, you know, have their meals and teas and everything outside, I think most of the year. So wherever you go, you see outdoor restaurants here in Santiago. Onde você vai, sabe, eles têm mesas assim pra fora, coisa e tal. Ainda mais que é uma cidade plana, então ajuda bastante. E as calçadas são largas, ajuda bastante ele ter os cafés, os restaurantes, coisa e tal. Uma maravilha. Pra quem gosta de comer ao ar livre, vendo a vida passar, como eu, nossa, é chaptura. Amei isso. Nota 1000 para esse fato de ter restaurantes com mesas na calçada. E que calçadas, né, pessoas cheirosas? E como eu falei, já que Santiago é uma cidade bastante plana, é ótimo para quem sai de bike, né, está biking, porque ela é muito plana, então você vê muita gente mesmo. Tem até lá o Itaú, porque o Itaú também está lá, não estou fazendo merchan. Você vê as bikes, a laranjas do Itaú lá, coisa e tal. Tem muita bike, então como é uma cidade plana, né? Tem ali o espaço para as bikes, coisa e tal. O trânsito não é tão caótico como São Paulo, ou Nova York, né? Ou Londres, né? Também são cidades maiores, claro. E você vê muitas pessoas andando de bicicleta, tanto executivos, quanto turistas, quanto pessoas simplesmente passeando. É algo também que eu achei bastante positivo. Mais um golinho, vou acabar bêbado desse vídeo. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o número de pessoas ainda com os cabelos coloridos. Ué, Claudio, só que você também não fazia isso? Faço.
Mas aqui no Brasil já saiu um pouco do hype disso daí. Lá ainda você vê muito, tanto adolescentes quanto inclusive até pessoas mais velhas, com os cabelos azuis, os cabelos rosa, vermelho, várias cores. Ou seja, esse hype de estar com os cabelos coloridos ainda está bastante forte em Santiago. Vi também em Valparaíso, vi, mas um pouco menos. Talvez Santiago, por ser uma cidade maior, né, a capital, tem pessoas mais modernas. E nós também, eu e meu amigo, nós estávamos num bairro bem moderno, tipo Vila Madalena, Paulista, sabe? Tinha um pessoal bem alternativo mesmo, que eu amei, né? Sabe que eu adoro? Alternativo é a minha praia. Como também outra coisa que eu achei, como eu até já citei agora, foram das pessoas andando de mãos dadas e o número de LGBTs que também andam de mãos dadas pela cidade. Aqui o povo fica mais, as gays, né, ficam de mãos dadas mais concentradas ali naquela região da Paulista, Jardins, coisa e tal. Agora lá não, eu vi em vários points assim, e sabe, de boa, né, sabe, cidade de cabeça, cidade de captura. Então eu achei bastante positivo essa liberdade para a comunidade LGBTQIA+, blá, 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 e todas as letras. Valeu a pena. O aeroporto de Santiago, uma maravilha. Fácil, rápido, organizado. Porque tem aeroportos, por exemplo, se você já teve a oportunidade de ir por aeroporto de Miami, gente, o que é aquilo? É o fim do mundo. Tanto quando eu vou para as gringas, que eu vou para os ELAs, eu evito ir para Miami, porque aquele aeroporto não existe. Aquilo, nossa, não é bom nem citar. Nova York também é rápido, mas é meio caótico também o aeroportozinho de Nova York. Aeroportozinho, os aeroportos de Nova York. Agora, de Santiago, tudo bem, é uma cidade melhor, é eficientíssimo, sabe? Até mesmo para pegar a bandeja, para colocar os seus pertences, quando você vai passar no raio-x, a bandeja não é como em Nova York, até mesmo aqui no Brasil, que você tem que pegar a bandeja, não. A bandeja já vem, ela vem na esteira, na parte de baixo, e é tão bem feito que se a pessoa não tirou a bandeja ainda, tem um sensor que para a esteira, ou seja, não fica acumulando bandejas. Você tirou, ela vem uma outra bandeja, você coloca os seus pertences e passa no raio-x. O aeroporto de Santiago é uma maravilha. Claro, é um aeroporto não tão grande, né? Nem se compara com o nosso de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o John Kennedy, em Nova York, por exemplo, ou Heathrow em Londres. São aeroportos menores, mas é um aeroporto, o vinho já está fazendo efeito. É um aeroporto menor, mas muito eficiente. Vale a pena. Nota 10 para o aeroporto de Santiago. O que nós não gostamos? Tudo bem que aí não tem nada a ver com Santiago. Nós somos e voltamos para a Latam, a companhia aérea, e, pessoas cheirosas, é um voo de uma viagem de, vamos dizer assim, 5 horas, coisa e tal. E só que contando o tempo que você tem que chegar antes no aeroporto e tal, faz a viagem ficar de, vamos dizer assim, 8 horas ou até mais. Eu acredito que eles deveriam dar uma comida melhor no avião. Tanto que, sabe, eu sempre pego voo, tudo tem comidas ok, coisa e tal, não levamos nada. O que foi dado foi, na ida, foi alguns amendoins, certo? Serviram o vinho, como, né, indo pro Chile, você tem a opção do vinho, e empanadas, certo? Eu peguei uma empanada de frango com legumes, coisa e tal. Não gostei? Não gostei. Não sei se não estava tão bem feita assim, mas comi porque eu estava morrendo de fome. Quando eu fico com fome, começa a me dar tontura, começa a passar mal, então eu tinha que comer alguma coisa. Na volta, já sabendo disso, no próprio aeroporto eu comprei uma salada, coisa e tal, e no avião eles serviram novamente empanadas e uma saladinha, mas sabe, minúscula, sabe, que não dava nem para tapar o buraco do dente. Ou seja, a Latam não tem nada a ver com Santiago, mas eu acho que é uma das companhias mais importantes para ir para Santiago, deveria oferecer uma comida um pouco melhor, uma refeição um pouco melhor, porque 5 horas de voo, contando, repetindo o tempo que você tem que estar no aeroporto antes, faz a viagem se tornar mais longa e as pessoas, obviamente, sentem fome. E para fechar esse videozinho, né, as minhas observações sobre Santiago de Chile, o vinho, certo? Você vai pro Chile, como vocês viram aí, eu fui para algumas vinícolas, coisa e tal, me diverti muito com esse grupo. Ele aparece, inclusive, nos outros vídeos, coisa e tal. Só que os vinhos não são tão baratos, não. Aqui no Brasil está mais barato. Você fazendo a conversão, que eu não sei... Aliás, eu esqueci de filmar o dinheiro deles, pessoas. Porque é estranho, vamos supor, lá eles ainda não cortaram alguns zeros. Então você pega um sanduíche, tá lá muitas vezes
1.500 dinheiros lá no nome dele. Então, nossa, você fala, nossa, eu vou pagar 1.500 no sanduíche, mas não é, né? Não entendo o dinheiro chileno. Mas, como falando aqui, o vinho não é tão barato, não. Compensa porque você traz muitas vezes algumas marcas que você não acha aqui no Brasil. Por exemplo, isso daqui é da Undurraga, que eu trouxe de lá, certo? Uma vinícola. Então compensa, que talvez tenha aqui no Brasil, talvez tenha, mas eu não procuro muito vinho aqui não, né? Talvez até falando que não tem, mas talvez tenha. Mas vamos por o Conchetoro aqui, que eu não fui ver a vinícola de Conchetoro, porque eles privilegiam as vinícolas menores, que faz sentido, né? Vamos valorizar, dar força para os menores. Mas não compensa muito, não. Se você fizer a conversão, os valores, coisa e tal, aqui no Brasil, em alguns lugares, claro, tem que saber procurar, o vinho está mais barato. Mas enfim, pessoas cheirosas, acho que eu já falei tudo, né? Que eu até anotei aqui, sobre as minhas observações sobre Santiago de Chile. Recomendo que vocês vão, né? Será que tá certo? Recomendo que vocês façam essa viagem, porque é uma experiência única. Viajar faz muito bem e ela enriquece tudo aquilo que você aprendeu na escola, sobre história, geografia. Ver é uma outra coisa, é outro mundo. E eu fico feliz porque o Santiago, Chile, foi o 12º ou 13º, acho que é o 13º país que eu conheci. Tô coçando para aproveitar ainda essas férias para ir para outro lugar. Tá coçando, pessoas cheirosas, e eu acho que eu ainda vou. Ai, meu Deus, que medo. Onde é que eu vou arranjar din-din? Vou ter que vender o corpinho. Então, me ajuda, vai, pessoas cheirosas. Deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, quem sabe, né? Aumenta uns troquinhos para eu poder viajar, ok? Esse foi o videozinho de hoje, né? Tô meio altinho, vocês entendem? Salude. É salude que eles falam? Salute? Ah, esqueci como é que eles falam no Chile. Saúde. Enfim, cheers! E este foi o videozinho de hoje. Até o próximo. Bye, bye!